Gente boa de Deus, boa noite. A paz de Cristo seja com todos nós. Chame aí seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos, né? Que estiver por aí. Sentem, peguem sua Bíblia. Sei que você esteve orando aí esses momentos, né? Agora a gente vai refletir naquilo que vai ser compartilhado. E também eu quero dizer que essas mensagens que estão sendo gravadas, elas não é para te aparecer, né? Na realidade surgiu essa necessidade, tivemos até que deixar a timidez de lado para poder botar a cara na telinha, né? Por amor à igreja, por serviço à igreja, e também por aquelas pessoas que não têm condição nesse momento de estar dentro de um templo, mas você pode pegar esse link, essa mensagem e passar para as pessoas. Então, desde já eu peço que você faça isso, né? Isso também é um serviço que a igreja pode estar ajudando as pessoas. A gente fez um canal tanto no Facebook quanto no YouTube. O Facebook é facebook.com Caminho IBM. O YouTube também, Caminho IBM. Então, tudo isso são ferramentas para a gente trabalhar nesse momento, para que a mensagem ela possa estar seguindo o seu próprio curso, né? Seu curso natural de chegando no coração das pessoas. Isso é um tempo de desafio em nossas vidas e a gente pode começar a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os recursos foram dados, né? O conteúdo também. Nós temos recursos mentais, nós temos recursos espirituais, até mesmo humanos do reino de Deus nesse mundo, diante dessas realidades, recursos na nossa consciência para a gente atravessar tudo isso com a graça de Deus. Deus permita que alguma coisa milagrosa apareça segundo a vontade dele, através do cientista, uma vacina, uma ciência, para lidar com a questão do vírus, mas todas as outras questões, todos os outros recursos, ele já nos tem dado. A gente está num processo de percepção, de revelação, de conhecimento, né? Do relacionamento com Deus, da realidade com Deus. E também oramos para que toda essa situação assim diminua, né, o máximo. As pessoas perdendo o emprego, pessoas que perderam familiares. Nós estamos orando, intercedendo por todas essas pessoas. Então, assim, que esse momento nos faça pensar no que temos. Eu que quero lembrar a todos, né, tanto amigos, irmãos, a gente boa de Deus, aí lembrar que aquilo que sempre falamos, que quando passar tudo isso, que lembre que como faz sentido o que sempre falamos na nossa experiência, nessa situação que temos vivido esses dias. Que a gente mantenha o nosso olhar acordado, né, desperto, que o nosso sentimento esteja em estado de vigilância, mesmo quando tudo isso passar, que a gente não durma mais, não cochile mais, que vá construindo gente quebrantada, vá construindo gente humilde, vá construindo uma consciência da fragilidade de cada situação que nós temos percebido, que tem sido revelado diante de todas as circunstâncias. Que vá também trazendo no coração de muita gente esse confronto, né, que a arrogância simplesmente ela não vence. Tudo isso simplesmente veio mostrar a fragilidade do coração humano. Foi forçado a parar, né? Muita gente surtada na sua agonia, na sua angústia, na sua opressão, que muitas nem percebiam que estavam, no trabalho, na vida, no corre-corre, e de repente foi obrigada a parar, confrontada com a realidade e percebeu que não tinha forças para lidar com essa situação. E outras brigando, né, sem saber, algumas brigando por saber, outras querendo ser maior,
outras lutando para não ser menor, outras em surto de santidade, em surto de evangeliquez, em surto, né? O ser humano estava em surto. E tudo nesse momento agora nos desafia, para que aquilo que realmente seja o melhor de nós apareça, aquilo que seja realmente verdadeiro apareça, que nos faça juntar uns com os outros, porque essa caminhada ainda não acabou. Essa caminhada ainda está acontecendo, nessa travessia, essa noite ainda não acabou. Ela está sendo meio longa, né? Nesse lugar de passagem, nesse lugar de opressão, é uma travessia, é uma passagem. E aqui passagem me lembra a Peixá. A Peixá, meus irmãos, meus amigos, a Peixá é a Páscoa. Páscoa não é festa. Páscoa foi um momento de uma noite escura, da ação de Deus, mas também do povo de Israel se aquietar dentro das casas, porque Deus iria passar. E eles precisariam aprender a lição daquele momento, daquele dia. Êxodo capítulo 3, de 7 a 9. Êxodo 3, de 7 a 9. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e lesse comigo. Está dito lá o seguinte: Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Muita gente está se sentindo só nesse momento, né? Muita gente, por mais que inclusive esteja com seus familiares em casa, tá com aquele sentimento de solidão, né? De o que é que vai acontecer? Eu estou só, né? Como irei sair dessa situação? Como é que eu irei sair dessa situação? O que eu quero lhe dizer é que você não está só. Você não está só. Deus está com todos nós. Inclusive muitos que cantavam, muita gente que viviam na dependência de culto, né? Na dependência religiosa, de estar com os outros, fazendo sua oração. Muitos estão, por incrível que pareça, estão só. Porque não se relacionava com a presença de Deus, se relacionava com o ritual do templo. Mas até para vocês, para todos nós não estamos sós. Deus não está distante. Estamos sendo desafiados a essa consciência. É uma consciência que ela diz, mesmo diante dessa situação, que Deus está presente. Esse é um recurso espiritual que vem do passado. É um elemento que a gente precisa agora colocar na nossa mente, que Deus está, segundo o versículo 3, ou o versículo 7 do capítulo 3, que diz que Ele está observando, que Ele está ouvindo e que Ele sabe dessa situação e que Ele está contemplando essa situação. Moisés estava ali no monte, e quando Moisés achou que estava sozinho, solitário,
Deus se revelou a Moisés. Deus se revelou a Moisés. Até ali, naquele momento, foi porque era necessário que Moisés estivesse sozinho. E levou Israel também até aquele momento, porque também era necessário que Israel tivesse ali naquela situação. Na realidade, é Deus construindo uma travessia. Ele está construindo uma passagem. Deus está construindo uma Páscoa para o coração humano. Páscoa é passagem. Vai acontecer algo, né? Primeiro vem a noite de trevas. No outro dia vem a libertação. Você pode estar em casa agora, sentindo-se oprimido, achando que Deus esqueceu de você nesse Egito, né? Nesse lugar de opressão, nesse estado de solidão, uma solidão adoecedora, né? Com muitos que hoje estão entrando nessa solidão, muitos já entraram, outros que irão entrar. Os ventos podem até ser contrários, essa opressão esmagadora, esse esmagamento, né? Vendo todo o planeta entrar numa opressão maligna, parece uma hora má perfeita, onde todo mundo está entrando ou entrou, né? Foi colocado dentro desse Egito, né? Desse lugar de escravidão. Mas Deus está conversando conosco. Você não está ouvindo Deus, não? Pare para ouvir Ele. Ele está conversando com você, com cada um de nós Ele está conversando. Ele está dizendo a Moisés, Ele disse para o povo de Israel, e hoje Ele está dizendo a cada um de nós que Ele é a salvação espiritual, a salvação emocional, que Ele é a salvação física, Ele é a salvação para a nossa consciência, Ele é a salvação para a nossa mente. Que Ele está preparando essa passagem, essa travessia. Mas aqui eu não quero falar do fim da travessia, eu quero falar da travessia. Nós, se estamos atravessando esse momento, é porque é necessário atravessar esse momento. Nada acontece nesse mundo que não esteja de alguma forma dentro da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A travessia ela tem um propósito. A passagem tem um propósito. A Páscoa, a Peixá, tem um propósito. Êxodo 12:2, ele diz que este mês seja para vós o princípio dos meses, que será o primeiro mês do ano. Ali falando para o povo do Egito, Deus através de Moisés. O versículo 7, ele diz, e tomarão um pouco desse sangue, né? E passarão sobre os dois umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que comerem. Versículo 8, naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães, matzá, pães asmos, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Versículo 11, ao comer estás prontos para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão, comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Versículo 13, o sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei adiante dele. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Versículo 14. Esse dia, portanto, será para vós um memorial. Vocês vão lembrar desse dia. Vocês não podem esquecer esse dia. É o dia de celebrar com uma festa perene a Deus. Nas vossas gerações celebrareis por decreto eterno que Deus libertou o seu povo, que Deus deu a libertação ao seu povo. Não podemos simplesmente passar por essa situação de
travessia, esperando chegar logo o outro dia, e a gente não aprender, sem a gente crescer, sem a gente comer o conteúdo que está sendo proposto. Precisamos experimentar, mesmo que seja ervas amargas, e aí está o texto, né? As ervas amargas, para lembrar as consequências, a vivência, a realidade que foi vivida, que foi sentida, que foi experimentada. A gente precisa ter a consciência desses elementos, do significado desses elementos, porque enquanto a noite passa e o dia não chega, a gente não pode dormir. No sentido, a gente não pode desligar, a gente precisa vigiar, orar, a gente precisa experimentar essas ervas, a gente precisa experimentar esse sangue do Cordeiro, a gente precisa se alimentar daquilo que as circunstâncias estão nos ensinando, que elas estão nos mostrando. É uma longa noite, mas essa noite não é noite de desespero. Essa noite é uma noite de aprendizado. É um aprendizado que estamos numa travessia, que estamos numa passagem. Essa noite é uma noite de vigília, uma noite que ainda precisa ser vivida por cada um de nós dentro de nossas casas. Há uma Páscoa para ser experimentada não com ovos da Páscoa, não com chocolate, mas essa Páscoa, ela precisa ser experimentada com o sangue do Cordeiro, com as ervas amargas, até que a noite passe. Nós ficamos em vigília. E ainda que a noite passe, nós não iremos mais nos esquecer desse dia. A noite ainda está seguindo seu curso. O anjo da morte, se assim a gente pode dizer, ainda está passando. A gente não vai dizer nada muitas vezes. Muitas vezes a gente sente esse impacto, sente as notícias, sente orando, sente às vezes triste, sente às vezes bem, mas a gente sente que tem algo que está errado. No Egito sempre tem algo errado. E tudo isso está acontecendo para avisar que Deus estava observando, ouvindo e sabendo de tudo. Que Deus estava contemplando essa situação da vida humana. Essa travessia, ela está nos revelando quem somos. Você não parava, nunca parou, né? Muita gente nem para pensar quem é, porque só sabe o que é com trabalho. Tem muita gente que está em crise porque não conseguia pensar em si mesmo até. Nem mesmo fazer um processo de autoexame, de avaliar a sua realidade, porque a realidade da pessoa é só trabalho, agonia, corre, corre, vai para lá, vem para cá, e de repente tudo para, né? E aí a realidade aparece na nossa frente, e de repente até uma realidade da possibilidade da morte, de adoecer, de desespero. E aí, mas mesmo na parada, a gente vai percebendo que é uma situação de escravidão, vamos percebendo que é uma situação de opressão, tem feitores sobre nós, né? Tem dor, tem angústia, tem medo, tem chicote na alma aí de muita gente se sentindo chicotado sobre a alma, sobre o corpo, mas eu quero lhe dizer que há um Deus. Que Deus está vendo tudo isso. Ele diz, eu observo. Êxodo 3:7, eu observo, eu ouço e eu sei. E no versículo 9 ele diz, eu vou agir porque eu contemplei a opressão do povo. Deus age na hora dele. Tudo isso teve hora de começar. Tudo isso tem hora de seguir o seu curso. E tudo isso tem hora de acabar.
Ele diz em Êxodo capítulo 12, de 40 ao versículo 40 ao versículo 42, ele diz: ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor, que o povo de Israel abandonaram o Egito, saíram da escravidão. Assim como Deus passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes semelhantemente devem passar em vigília essa mesma noite para honrar a Deus, o Eterno, por todas as gerações. Semelhantemente, deve passar em vigília essa mesma longa noite para honrar a Deus, o Eterno, por todas as gerações. Tem hora de começar, tem hora de passar e tem hora de sair. Tem hora de encerrar. Tudo vai passar. Tudo vai se encerrar. Mas mesmo quando se encerrar, quando acabar, a gente vai precisar lembrar de honrar a Deus, trazer na memória todas as lições que a gente aprendeu nesse momento. Ele vai chegar, tudo vai passar, vai chegar para mim as respostas, vai chegar para você a resposta. E quando passar, quando essa vigília que a gente está vivendo, essa longa vigília passar, eu quero lhe dizer a você que está me ouvindo, honre a Deus. Honre a Deus, independente dessas circunstâncias. Honre a Deus, de geração em geração honre a Deus. Desde Israel até hoje temos essa lembrança, essa memória que Deus libertou, liberta e sempre libertará o ser humano de qualquer opressão, esperando que o ser humano lembre dele, tudo em memória dele. Não é porque Deus seja um Deus que simplesmente tem que machucar para poder ser lembrado. É porque as circunstâncias vêm e ele liberta para ser lembrado. Ele não machuca para ser lembrado. Ele liberta e cura e espera que esses momentos o ser humano ele possa honrá-lo, possa entender seus feitos, porque ele tem observado, ele tem visto, ele tem contemplado a situação humana. Nossa esperança, ela seja no meio do grito, do susto, das angústias, às vezes de milhões, ela tem um significado. Por mais estranho que pareça para a nossa mente humana, tudo isso tem um significado. Essas ervas amargas que ninguém quer experimentar faz parte do processo da passagem, dessa realidade, dessa presença que está presente. Ele não está ausente. Se você parou para se perguntar onde é que está Deus nesse momento, eu vou resumir essa história dizendo que Deus está na cruz, morrendo como um cordeiro, derramando o seu sangue para que a gente seja liberto. Deus está em Cristo. Está nos libertando no meio dessa noite escura que a gente está vivendo. Veja ele agindo, não está vendo ele agindo não? Todo dia ele está agindo de alguma forma, está curando, né? Libertando, trazendo consciência, crescimento. Gente que nunca parou para ajoelhar para orar, está ajoelhando, está orando, está conversando com ele, está pensando nele. Gente que nunca abraçou, nunca quis estar com sua família, nesse momento está junto com seus familiares, né? Orando, rezando, lendo
as Escrituras, procurando entender essa realidade, onde é que está Deus. Deus está aí. Deus está com os enfermeiros no hospital, Deus está com aquele que está com coronavírus deitado num leito, Deus está aí, Deus está com aquele pobre que está recebendo alimento, que está sendo assistido, que ninguém assistia o pobre. Deus está aí. Deus está aqui. Deus está agora aí com você na sua casa, você está me ouvindo, está olhando para mim, né? Está refletindo. Deus está aí também. Ele está em todo lugar. Ele tem visto a opressão, ele tem visto essa situação. Ele está agindo, você não está sozinho. E ele diz, tem de bom ânimo, eu venci, e porque ele venceu, a gente vai vencer. Mas também ele já disse, no mundo tereis aflições, tem uma noite, tem um período, tem uma provação, tem momentos, tem aquele dia que é mau, tem aquela fase amarga, né? Tem a fase de enfrentar a noite escura. E como é que a gente passa essa noite? A gente entra na casa, a gente senta, a gente ora e vigia, e a gente marca a nossa casa com o sangue de Cristo. A gente come cada elemento, cordeiro, a gente ora e a gente fica em estado de alerta, de mãos dadas, porque algo está acontecendo. Há uma noite que nos ensina. E aí a gente precisa ser humildes, a gente precisa aprender, a gente precisa amadurecer, a gente precisa aceitar essa noite, esse dia mau que surgiu e que vai passar. Esse tempo ainda está aí, essa vigília ainda está acontecendo. E aqui eu não estou falando da vigília de quarentena do coronavírus, eu estou falando da vigília de uma situação global, de um contexto que atingiu a todos, mas depois que vai passar, tudo vai passar. Mas a pergunta é, quando passar essa situação, você vai sair dela melhor ou você vai sair pior? Você vai sair dela mais consciente, mais firme e equilibrado? Ou você vai sair murmurando, vai sair questionando, vai sair infeliz? Ou você vai sair com perguntas, né? Onde está Deus? Por que é que Deus me deixou? Por que Ele deixou meu pai passar por isso, meus filhos passar por isso, meus amigos passar por isso? Você vai sair como dessa situação? Você está entendendo essa noite longa? Sua casa já foi marcada com o sangue do Cordeiro? Você já preparou a ceia? Você já tem erva amarga também na sua ceia? Tem consciência que Deus está presente? Tem consciência que Deus está passando? Ele já derramou o sangue dele para que a gente marcasse a nossa casa. Ele derramou o sangue dele em Cristo Jesus. Naquela noite ele morreu. Naquela noite ele se entregou. O sangue do obreiro, o sangue dos umbrais da casa de Israel, na realidade é o sangue de Deus, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. Esse sangue que foi derramado pelo seu povo, ele nos chama nessa hora a gente discernir esses dias de morte, porque haverá o dia da ressurreição, nascerá o dia da libertação, nascerá o dia onde a gente vai entender porque o tempo todo a voz dele diz: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, não tenha medo, espere a ação de Deus, prepare sua casa para a libertação do Senhor, prepare sua casa para honrar a Deus, prepare sua família para quando tudo isso passar você honrar Ele. Não você sair desesperadamente porque agora eu tenho que trabalhar, porque agora eu tenho que ganhar meu dinheiro, mas quando tudo isso passar, todos nas suas casas, com suas famílias, possa dizer: eu e a minha casa serviremos
ao Senhor, marque sua casa com esse sangue. Prepare a comida, porque é necessário experimentar esse momento. É lembrar de tudo, ter consciência de tudo isso que está sendo vivido no Egito nesse momento e sair daí desse Egito diferente, com mais consciência da presença dele, sair consciente da ação dele. Talvez a gente tenha que esperar mais um pouco, eu não sei. A noite é longa, né? Está sendo uma longa noite, mas que essa longa noite seja marcada com o sangue de Deus sobre nós. Ele disse que estaria conosco nesse vale, que ainda que a gente andasse pelo vale da sombra e da morte, ele estaria conosco. Isso não é uma lição, isso é uma experiência. Ela é para ser vivida agora, essa experiência. A gente lê muito a Bíblia, as Escrituras, como lição, mas as Escrituras, ela está falando de experiência para ser vivida. Essa é a nossa hora. Essa é a hora da longa noite nossa. Essa é a hora de experimentar o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa. Essa é a hora de entender o significado dessa noite, antes de vir o dia. Que essa noite no Egito faça surgir o melhor de cada um de nós, que morra o pior de nós que estávamos vivendo, que morra. Que essa passagem, que essa Páscoa seja a nossa cura, plantando esperança em meio à aflição. Ele disse, eu vi a aflição do meu povo. O que Deus falou antes cabe para hoje e caberá sempre. Ele vê a aflição do povo e ele disse que estaria conosco nesta passagem, nesta travessia, e ele disse, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Prepare o cordeiro, coma do pão, beba do vinho, porque tudo isso, antes de acontecer fora de nós, tem que acontecer dentro de nós. Não durma, não cochile, ainda é noite, ainda é vigília, e é a noite do Senhor. Vigiai e orai, porque Deus está passando. Aguarde que a resposta dele virá. Peça a Deus, nesse momento, para você atravessar esse processo sem duvidar da presença dele. Peça a ele para que você possa passar sem medo, para que você possa passar sem adormecer, sem cochilar. Tinha muita gente que estava dormindo, né? A gente compartilhava da mensagem do Evangelho, muita gente dormindo, preocupado com a vida, com as coisas. E aí vem tudo isso acontecendo para despertar. Tem que se manter desperto. Desperta tu que dormes, para que a sua consciência esteja desperta, com o olhar no significado de tudo o que está acontecendo e no amanhã da esperança e da libertação que se aproxima. Põe a mesa para o Senhor. Põe a mesa e marque sua casa, marque sua alma. Esse é o momento de marcarmos a nossa casa. Se você tinha esquecido disso, chegou a hora de você lembrar de marcar a sua casa com o sangue do Cordeiro. Mas também chegou a hora de você discernir a noite da Páscoa. Discernir que haverá uma travessia. No outro dia, a travessia ela continua. Quando o dia chegar, ainda não vai parar. Ainda temos uma longa caminhada a seguir. Mas seguir na consciência que Deus está conosco. Deus nos chama para cear com Ele. Em Mateus capítulo 26, versículo 18, Mateus 26, 18, eu quero ler a parte B do versículo, né? Que diz, o mestre, ele manda lhe dizer o seguinte, é chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em sua casa. Você ouviu? É chegada a minha hora, desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Essa é a hora de Deus. Precisamos discernir, entender,
crescer, aprender, amadurecer, resistir, ser perseverantes, confiar, crer, se submeter a Deus, ser humilde, ser sinceros, ser verdadeiros, ser humano em Deus, ser gente de Deus. Em meio a esse momento, Deus diz: eu vi a aflição do meu povo. Eu contemplei a aflição do meu povo e eu vou agir. Assim diz o Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, eu sei que cada um que está me ouvindo nessa hora e que se abriu para a Tua Palavra, ouviu a Tua Palavra. Que essa palavra entre, ó Deus, como remédio, bálsamo e consolo para curar o coração daqueles que o Senhor está visitando nesse momento. E cada um deles venha dizer: eu quero que a minha casa receba a marca do sangue de Cristo. Em nome de Jesus. É isso que desejamos para cada um lá, para cada lá nessa Páscoa. Para que essa noite longa passe o mais rápido possível, ó Deus, dentro da Tua vontade. Essa noite de angústia, de morte, ó Deus, de reflexão, de vigília, que essa noite passe, que venha, ó Deus, logo o dia da libertação. E quando vier o dia da libertação, a gente não esqueça esse dia ou essa noite, mas a gente venha lembrar essa vigília, ó Deus, para que a gente venha honrar o Teu santo nome, que Deus libertou o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, a paz de Cristo seja convosco. Que o Senhor, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos aí na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.